Recentemente fizeram-me a seguinte pergunta: acha que o casamento pode ser bem sucedido? Eu respondi: claro que pode. E não há um grande segredo nisso? Respondi: casamentos felizes são feitos de pequenas coisas, coisas simples, gentilezas fundamentais, atenção sem egoísmo, as pequenas coisas que vêm tão naturalmente como durante o namoro. É tão natural quando se namora, as gentilezas. Vou partilhar convosco a seguinte história. Um casal estava prestes a comemorar as suas bodas de ouro. 50 anos de casados. Um amigo do casal perguntou ao marido: ouve lá, qual é a receita para um casamento feliz? E a resposta não se fez esperar. Ele disse: eu era órfão e tive que começar a trabalhar muito cedo para pagar o quarto e a comida. A Sara foi a minha primeira namorada e quando chegou a hora de lhe propor casamento fiquei assustado com a ideia de não ser o marido à altura. Depois da cerimónia do casamento, o pai dela chamou-me ao lado e deu-me um pequeno embrulho e disse-me: aqui está tudo o que precisas saber para ser feliz. Isto foi, dizia ele, o que encontrei dentro do embrulho. Um relógio. Era um relógio diferente deste. Isto é, parecido, mas diferente. Quando, continuou ele a contar a história, quando desembrulhei o embrulho, encontrei um relógio. E é daqueles relógios que tem uma tampinha exatamente como a frente e o verso, portanto, exatamente igual à parte de trás do relógio. E cada vez que eu tinha que abrir o relógio, estava inscrito na tampa uma pequena frase, e era esta: diz alguma coisa linda à Sara. Ora, cada vez que aquele homem ia ver as horas, encontrava aquela frase: diz uma coisa linda à Sara. E ele continuava: mas não penses que não temos tido ao longo destes 50 anos algumas disputas. E acrescenta: sabes qual é o segredo de um casamento feliz? É saber resolver os problemas e continuar o caminho juntos. Este é o grande segredo. Queridos amigos, se um homem com 50 anos de casado nos dá um conselho tão simples, por que não segui-lo? Creio que não há nenhum casal que não tenha uma ou outra vez vivido alguma dificuldade. No relacionamento conjugal é normal que haja fricções. Nem pode ser de outro modo. Todos os lares têm problemas. Um conselheiro conjugal perguntou a um jovem casal: afinal, qual é a coisa que têm em comum? Parecia tudo diferente. Tão diferentes um do outro. E a jovem esposa respondeu imediatamente: a única coisa que nós temos em comum é que não nos suportamos um ao outro. Já ouviram falar de John Milton, um poeta conhecido pelo poeta mal amado? Ele tem uma frase extraordinária. Uma vez ouviu elogiarem a esposa e compararem a esposa dele a uma rosa. E ele era muito espontâneo e disse: não percebo muito de flores, mas pode ser verdade que ela seja uma rosa, pois sinto os espinhos diariamente. Há quem diga que as disputas limpam o ar. Eu não sei. Mas as zangas sei que deixam cicatrizes. E ferimentos feitos com palavras são mais sérios que os ferimentos físicos. Os ferimentos físicos podem curar rapidamente, mas as feridas provocadas por palavras ácidas talvez nunca curem.
muitos casamentos poderiam ser salvos se estivéssemos dispostos a ouvir e a aceitar que o outro talvez tenha razão. É claro, faz parte da natureza humana pensar que nós temos sempre razão, os outros estão sempre errados. Ou mesmo um poeta que disse estas palavras: eu só vejo 2 pontos de vista. Aquele que está errado e o meu. O doutor, vou dizer em português, Paulo Tournier, um grande médico e psicólogo suíço, afirmou que é uma coisa muito perigosa querer ter sempre razão. E ele acrescentou, e eu vou ler convosco estas palavras que estão no ecrã. As horas mais frutíferas da vida são as da nossa humilhação. Quando vemos os nossos pecados e erros e quando estamos tristes por causa deles, mas enquanto nós mantivermos zelosamente uma rota na qual sabemos que estamos certos, estaremos imunes a tais sentimentos interiores e não obteremos qualquer ajuda. Enquanto mantivermos aquele orgulho interior de que temos razão, realmente é difícil encontrar ajuda. E ele vai mais longe. Num outro livro, diz esta outra frase: aquele que está errado, um homem de uma experiência extraordinária, de uma grande espiritualidade, ele diz, repito, aquele que está errado e admite a sua culpa e se humilha, experimenta uma genuína renovação espiritual. Mas aquele que acha que tem razão e recusa perdoar, sai mais amargo que quando entrou. São palavras que nos fazem refletir. Um lar onde não existe reconhecimento de culpa, um lar onde não existe o perdão, um lar que não faz provisão para um novo começo, é um lar perto do ponto onde não há retorno. Conflitos permanentes tornam-se crónicos. Na palavra de Deus existe solução até para os conflitos crónicos. É extraordinário. Foi por isso que nós ontem falámos tanto da Bíblia Sagrada. Porque ela coloca todas as coisas, todas as discussões na perspectiva exata. Devemos olhar o relacionamento conjugal como Deus nos olha. Esta é uma grande verdade. O Novo Testamento mostra o modo como Deus nos olha. Um Deus que não desculpa o culpado, mas olha o arrependido como inocente. O ponto de partida como cristãos é que todos estamos errados, inteiramente errados e imperfeitos. A palavra de Deus é clara. E o apóstolo São Paulo diz assim, um conselho extraordinário e que nós iremos ler. Eis o que diz aos Romanos no capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um único que tenha 100% razão. Todos estamos diante de Deus. Um ser sagrado, perante a sua justiça. A nossa bondade parece trapos sujos. Deus é o único que tem 100% razão. Sempre. A interminável luta do homem para ter razão, ou seja, para se justificar, é uma causa perdida. Talvez a nossa relação com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com a nossa família. Pode ser até com o marido ou com a esposa. Os nossos relacionamentos tenham sido conflituosos e não temos procurado a verdadeira solução até hoje. Por isso, Senhor, Jesus, eu rogo que Ele venha ao nosso encontro, porque nós precisamos de ajuda para termos relacionamentos, bons relacionamentos. Precisamos tanto da palavra certa. Alguém, esta noite, que nos está a ouvir, sente necessidade de ajuda. Alguém que tem no fundo da alma esta necessidade sincera.
A relação com os teus queridos está tão defeituosa e sentes infeliz. Se assim é, permitam que vos diga, na Bíblia encontramos uma mulher parecida consigo, com aqueles que têm problemas. Era uma mulher que vivia numa aldeia. Nas aldeias toda a gente sabe tudo da nossa vida. Não se pode esconder nada. A mulher de que vos falo vivia em Sicar. Era uma mulher muito infeliz, ao ponto de sentir vergonha de andar na rua. O seu mundo interior estava tão pejado de imagens negativas, de feridas, de descrença no ser humano e nela própria. Estava tão desiludida com a vida que só saía à rua quando sabia que toda a gente estava em casa, à hora do calor. Saiu naquele dia para ir buscar água ao poço de Jacó. Do poço via-se o monte de Gerizim. Era o lugar sagrado. Deus, segundo a crença dos samaritanos, devia ser adorado naquele monte. Ela era samaritana. Mas esse Deus estava tão dolorosamente distante da angústia interior daquela mulher que ela já nem olhava para o monte. Olhava, isso sim, para as suas recordações, cheias de relacionamentos fraturados, com ela própria e com os outros. Eram tantos os conflitos interiores, as mágoas ocultas. Estava só. E encontrou outra pessoa solitária, sentada na borda do poço. A pessoa junto ao poço era um homem, era judeu, isto é, um inimigo. Entre os samaritanos e judeus existia ódio e desprezo. Os samaritanos eram considerados traidores e desprezíveis. Os judeus não falavam com os samaritanos, mas mais do que isso, nem o próprio marido, isto é, o marido samaritano, falava com a esposa na rua. Este homem, que ela encontrou sentado no poço, quebra todas as barreiras, todos os preconceitos. Não só se dirige a ela com modos meigos, mas pede-lhe ajuda. Pede água. Ela fica tão surpreendida que reage de uma forma um tanto ou quanto perplexa. E diz assim o texto sagrado: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Ela desconhecia ainda que a pessoa que estava diante dela era alguém que amava, alguém para quem ninguém está distante.